Vamos começar então pelo bracinho. Vou pôr um pinguinho de cola aqui, apenas para posicionar as mãozinhas. Veja se tá na posição correta. Vamos juntar as duas partes e vamos fazer um pontinho caseado. Tô usando uma linha de costura comum. Venho aqui, escondo o meu nozinho, venho por trás e deixo uma argolinha. Nessa argolinha eu vou entrar uma, duas vezes dentro da mesma argolinha. Por quê? O meu ponto fica preso e ele não desce, não sobe, não sai do lugar, tá? E vamos agora para o pontinho caseado. Cada pessoa faz seu pontinho caseado de uma forma, tem gente que faz de cima para baixo, tem gente que faz de baixo para cima. Deixem nos comentários como que vocês fazem o pontinho caseado de vocês, eu gostaria de saber. Chegando nessa partezinha aqui, vocês vão trocar a linha, vão fazer no tom da pele, depois volta com a linha vermelha. Vamos encher e finalizar. Ficando desta forma aqui. Vamos agora colar o detalhe do punho, ó, com cola quente. Nós já temos aqui a tirinha que tá lá descrito no molde, o tamanho certinho. E vamos colar aqui com cola quente mesmo. Se vocês acharem que tá muito grande, pode recortar o excesso. Aqui nós temos, então, o detalhe do punho. Ela tem também aqui uma manguinha bufante. Vamos fazer essa manguinha bufante. Deixo o meu nozinho lá e venho agora fazendo um pontinho alinhavo. Bem pequenininho, tá? Quanto mais pequenininho, mais bonitinho vai ficar na hora que a gente puxar. Prontinho, agora a gente vai puxar um pouquinho e vamos colocar, ó, pouquinha coisa só de enchimento aqui. Puxo, abre um pouquinho esse enchimento, puxo, o nozinho tá aqui atrás e nós vamos encaixar então o bracinho aqui dentro. Lembrando de deixar essa parte, que é a parte de trás, de frente pro nozinho, ó, assim. Aqui tá a parte de trás e aqui tá o nozinho. Ambos vão ficar pra trás. Vou puxar, ó, ajeito aqui na frente e vou puxar. Seguro a minha linha e dou um nozinho aqui para não soltar esses pontinhos que a gente acabou de dar. Agora, eu vou fazer alguns pontos. Eu entro lá, ó, um pontão. Saio com um pontinho, por dentro um pontão. Lado de fora só um pontinho, um pontão pro lado de dentro, do lado de fora só um pontinho. Para quê? Para que não saia essa manguinha do braço. Cheguei aqui atrás e vou dar mais um nozinho para que fique realmente preso. Jogo a minha linha lá longe e corto. E vamos reservar, então, esses bracinhos prontos.
vamos pro corpinho. Vamos então pro corpinho. O corpinho tem um esquemazinho aqui de montagem, tá? As duas partes, direito com direito. Eu vou vir agora aqui primeiro com a meia calça e vou passar a cola de silicone líquida bem aqui, ó, rente a roupinha, lembrando de não pegar nas bordinhas, que é onde a gente vai fazer o nosso ponto caseado. E vou encaixar certinho aqui. Vou repetir o mesmo processo pro lado de cá, tá? Agora, nós vamos com a blusinha, mesma coisa, vou passar cola de silicone líquida na partezinha de baixo, assim, e vou encaixar aqui em cima da meia calça e repito o processo do outro lado também. E agora a sapatilha, só um pinguinho de cola para que não saia do lugar. Ó, a parte maior pro lado de dentro e a parte menor pro lado de fora. Mais um pinguinho de cola. Prontinho. Vamos repetir também pro lado de cá. Prontinho. Então, já posicionamos toda a partezinha que nós vamos casear. Vamos virar aqui pro lado avesso e vamos colocar aqui um arame grossinho, tá? Para que a cabeça não caia. E ela tem uma estrutura forte. Se quiser, no molde nem tem essa tira, tá, pessoal? Vocês podem aí cortar uma tirazinha aí de mais ou menos 1 centímetro por 8, que é o tamanho aqui, tem 8 centímetros. E vocês podem colar aqui em cima. Deixa eu pôr de ladinho. Ó. Certinho. Agora eu venho com a parte de cima e vamos fazer o pontinho caseado. Começando aqui, vamos trocando sempre de cor de linha, tá? Quando a gente chegar nessa posição, mais ou menos, nós já vamos começar a encher os pezinhos, porque os pezinhos são muito pequenininhos. Se a gente deixar para encher depois que terminar de casear tudo, a gente não vai conseguir encher e deixar os pezinhos e as perninhas bem durinhas, tá? Chegou nesse ponto, começa já a encher, vai mais um pouquinho até o meio da blusinha, já enche essa partezinha aqui, depois você já termina o caseado e termina de encher, tá bom? Ficando desta forma aqui, bem cheinha, tá bom? Vamos agora colar a tirazinha que tem na sandália. Olha ela aqui. Eu vou colar com cola de silicone líquida, porque se borrar, se ficar alguma coisinha feia, depois eu consigo vir aqui e tirar o borrão com acetona. Então, vamos lá. Eu vou pôr aqui, ó. Vou até tentar abrir um pouquinho para vocês verem. Eu vou pôr ela aqui, a pontinha. Vou circular aqui o tornozelo. Tô segurando lá na frente. E aí, eu termino aqui de novo. Ó, tá um pouquinho maior. Eu venho aqui e corto. E segura aqui, ó, a pontinha para ficar bem bonitinho aqui a pontinha. E vamos repetir também do outro lado. Esse detalhezinho é pequenininho, mas dá um charmezinho especial para a peça.
Prontinho. Temos também aqui a saia dela, que eu fiz apenas um caseadinho dos dois lados. E agora nós vamos colocar, vestir no corpinho. Ele para certinho aqui, ó, no corpinho, tá? Vamos também colocar aqui o aventalzinho dela, ó. Pode deixar um pouquinho acima da saia. Ele pode ser desta forma ou igual a minha. Que eu fiz na minha? Eu peguei uma tesoura de escalope, pode ser uma tesoura de picote, ou vocês podem fazer à mão ou deixar assim mesmo, tá? Ó, tô com a minha tesourinha de escalope e eu vou então cortar aqui. Agora eu posso vir aqui na saia, vocês podem colocar aqui uns pinguinhos de cola. Tomar cuidado para não borrar, mas depois a gente vai pôr ainda um cintinho de acabamento. Quem não tiver segurança pode fazer isso com cola de silicone líquida, tá? Prontinho. Tem o babadinho aqui da saia, né? E vamos passar cola quente somente aqui, ó, na parte de cima. Vamos posicionar bem ao meio. Assim. E agora nós vamos colocar o cintinho. O cinto eu gosto de passar com cola de silicone líquida. Então, eu vou passar no meio. E já encaixa aqui, ó. Pronto. Dou uma esticadinha para ele se ajeitar aqui na lateral. E vou colar lá atrás. Prontinho. Temos também a golinha, que também é um babadinho. Vamos colar aqui com muito cuidado, com cola de silicone líquida. Prontinho. E para finalizar, a roupinha dela, ela tem uns botões, né? Uns micro botões. Vamos colar, então, com a T6000, com muito cuidado. Prontinho, nós já temos, então, o corpinho pronto. Agora, nós vamos para a cabecinha. Tenho aqui o rostinho dela. Já fiz os bordadinhos de acordo com a marcação que tá no molde. E vou fazer o bordadinho da boca junto com vocês. Tô usando aqui uma linha meada dupla. Vou fazer o ponto correntinha. Mas vocês podem fazer o ponto que vocês quiserem, que vocês estão acostumados a trabalhar. Tá? Prontinho, todo o rostinho bordado. Vou juntar com a outra partezinha de trás. E agora vamos para a franja. A franja são duas partes da parte da frente, tá? Estão me perguntando muito isso.
Sim, são duas partes, mas porque eu quis. Se vocês quiserem fazer uma única parte e depois colar aqui na frente, pode também. Eu quis esse detalhezinho aqui do ponto caseado. Então, o que que eu fiz? Eu juntei duas partes do cabelinho e fiz um pontinho caseado daqui até aqui, ficando desta forma aqui, ó, um pontinho caseado para ficar mais charmosinho, tá? Agora, nós vamos pegar, juntar cabelinho da frente com a cabeça. Antes disso, vamos pegar a cola de silicone líquida e vamos passar bem aqui, ó, rente a costura, bem pouquinho, para não borrar no nosso trabalho, mas para que ela não saia do lugar depois que a gente encher. Agora, com muito cuidado, vou tirar uma parte. Com muito cuidado, eu vou encaixar certinho aqui. Prontinho, ó. Já tá, então, o cabelinho da frente, tá? Vou pegar, então, com a outra partezinha do rosto e já vou juntar com o cabelinho de trás. E aí, sim, nós vamos fazer um caseadinho tudo junto. A dica que eu dou: comece o caseado aqui, tá? Nessa entradinha. Então, nós vamos casear tudinho aqui e nós vamos parar nessa outra entradinha. Depois, nós vamos dobrar o cabelinho de trás e vamos continuar o nosso caseadinho. Ou seja, o cabelo de trás, ele só vai ser caseado até essas duas entradinhas aqui. Depois, nós vamos dobrar e casear só a parte de baixo. Por quê? Porque a gente ainda vai fazer o fundinho dos olhos. E a gente só consegue fazer o fundinho depois da cabeça cheia. Se o cabelo ficar todinho preso aqui, a gente não vai conseguir depois fazer o fundinho dos olhos, tá bom? Então, o caseadinho é somente até essas duas ondinhas aqui, essas duas entradinhas, tá? Aqui. Se na hora de casear, olha aqui, para casear, nós temos aqui, então, duas camadas da parte da frente do cabelo, duas camadas do meio, que é o rostinho, e mais uma camada do cabelo de trás. Se vocês acharem que tá difícil, ficou um pouquinho complicado, vocês podem vir aqui, ó, tira o cabelinho da frente, dobra, tira o cabelinho de trás, dobra, e vocês podem vir aqui e tirar um pouquinho, ó. Pouquinho, hein? Olha isso, não dá nem meio centímetro, olha. Porque aí, na hora que você casear, ele vai fechar. Vendo? Mas mesmo assim, você vai estar pegando todas essas camadas na hora de você fazer o seu caseadinho, tá bom? Então, nós vamos casear a cabecinha toda e vamos encher. Trouxe para vocês verem a cabecinha toda caseadinha antes de eu encher. Olha só, caseadinho. E a parte do cabelinho que eu falei que era para deixar solto, a parte de trás do cabelinho, tá? E aí, eu fiz o caseadinho pegando, então, só o rostinho, ó. Tá solto aqui. Agora, eu vou encher por essa abertura, eu vou fechar e já mostro para vocês. Prontinho, ó. Tá aqui a cabecinha cheia. E agora, nós vamos fazer o fundinho dos olhos. Vou levantar aquele cabelinho com a linha extra forte, dupla. Vou prender aqui.
Passei dentro da argolinha, prendi ela. Agora eu vou lá nesse pontinho aqui, ó. E eu volto. Um pouquinho do lado, não exatamente aonde eu saí. Ó. Já fiz um fundinho, eu não quero que seja um fundinho muito grande, tá? Vou dar um nozinho aqui para segurar esse fundinho que eu quero. Agora eu volto. Agora eu quero a pontinha deste olho aqui. E dou uma leve puxadinha. Tá vendo? Não muito também, eu quero só uma leve puxadinha. Um pouquinho mais do que foi a parte de fora do olho. Dou um nozinho. E tá aqui o fundinho. Agora eu vou ter que cortar a linha e fazer do outro olho. Eu não posso deixar uma linha aqui no meio, porque a gente vai encaixar o pescocinho aqui. Então, vamos repetir o mesmo processo no outro olho. Prontinho. Agora, nós já vamos aproveitar e já vamos passar um blush. Pode ser tinta de tecido, pode ser os pós mágicos, pode ser o que vocês quiserem e tiverem aí em casa e no ateliê de vocês. Eu tô usando blush, eu sempre tiro o excesso e vou aplicando de pouquinho em pouquinho. Se vocês quiserem fazer essa parte aqui do blush antes de colocar o cabelinho, ó, para não vir aqui e não pegar no branco, ó. Eu vou até esconder com o meu dedo aqui, para não vir aqui e pegar no branco. Podemos pegar também um pincelzinho chanfradinho, vir aqui e passar um pouquinho. É que esse narizinho eu já fiz rosa, mas vocês podem vir e passar um pouquinho no narizinho. Bem de pouquinho. Prontinho. Com blush. Agora, nós vamos fazer a franjinha. A franjinha são duas partes de feltro que eu já fiz o pontinho caseado, tá? Fiz a marcação que está aqui de acordo com o molde e vou fazer agora o pontinho atrás. Vou usar aqui duas linhas comuns mesmo. Já dei um nozinho e vamos lá. Eu vou ter que entrar e sair mesmo, tá? Por quê? Porque eu quero dar uma fundadinha nessas duas camadas de feltro. Tá? Então, é como se fosse um pontinho alinhavo também, mas eu tenho que entrar.
Prontinho aqui, já fiz todos os pontinhos. Agora eu quero dar um ar assim de grisalho para nossa Mamãe Noel. Eu vou usar aqui o giz pastel oleoso, porque é o único tom que eu tenho de cinza, tá? Mas pode ser pós mágicos, pode ser tinta de tecido, pode ser maquiagem, tá? Vou passar um pouquinho aqui na costura. Depois eu venho aqui com um pedacinho de feltro. E eu venho como se eu estivesse limpando esse giz aqui. E ele vai dar uma esfumadinha. Olha só, nesse detalhe, tá bom? Agora eu vou pegar a minha cabecinha e já vou colar a franjinha, tá? Vou vir aqui e vou colar a minha franjinha aqui, tá? Só vou dar uma dica para vocês. Tá vendo aqui, ó, que já é redondinho aqui? Era onde é para seguir a franjinha, ó. A franjinha já segue aqui na hora de você colar. Acontece que eu fiz tudo para esse lado, então eu vou colar ela desta forma aqui, que vai ficar bonitinha também, tá? Então, eu vou vir aqui com cola quente, com muito cuidado, porque eu não quero que borre nada, que saia fora e que apareça essa cola. Prontinho. E eu vou continuar fazendo esse procedimento que eu fiz na costura aqui. Mas vai de gosto. Ai, Pri, eu não quero fazer esse grisalho nela. Não precisa fazer, tá, pessoal? Prontinho. Agora a nossa cabecinha já tá quase pronta. Vamos então agora para tiarinha dela. Essa daqui então são as partes da tiarinha dela. Eu vou usar aqui um pinta bolinha, tá? Mas vocês, se não tiverem, pode ser a bundinha de um palito de churrasco, tá? E vou pintar as bolinhas dela aqui. Então, eu venho aqui, venho na tinta, deixa eu pôr aqui para não ficar com a mão na frente. E vou fazendo aleatoriamente as bolinhas da tiara dela. Agora, esperamos secar para colar na nossa Mamãe Noel. Agora, vamos montar a nossa cabecinha. Vou passar aqui um pouquinho de cola quente com muito cuidado nas beiradinhas. Pode ser cola de silicone líquida. E eu vou encaixar exatamente no pontinho que ela encaixa aqui, ó. Ela fica bem encaixadinha aqui na lateral. Olha aqui. E aqui a gente ainda vai deixar solto. Agora a gente vai pegar essas duas partezinhas aqui. Tô com uma linha branca mesmo, tanto faz, não tem problema. Vou prender a minha linha aqui. Vou cortar esse excesso que sobrou aqui do meu nozinho. E eu vou fazer aqui um pontinho alinhado, um só. Dá para fazer mais um pequenininho. E já vou colocar o outro aqui, ó. Mais ou menos assim, tá? Espera secar bem para não borrar. Agora, eu vou continuar com o meu alinhavo, prendendo as duas partes, ó.
Quando eu chegar no fim, eu vou puxar. Para elas ficarem assim, ó. Tá? Seguro aqui. E vou dar um nozinho. Prontinho. Como se fosse realmente o lacinho que a gente dá, né, no cabelo. Mais um nozinho. E vamos colar agora. Agora sim nós podemos colar aqui. Então, eu já vou dobrar aqui a minha tiara e vou com cola de silicone líquida agora. Para não borrar nada. Cola de silicone líquida. Com muito cuidado agora. E eu venho aqui e eu ajeito, certo? Como é cola de silicone líquida, vai dar tempo de eu levantar e colocar essa partezinha aqui que eu acabei de passar cola por baixo, certo? Então, eu vou levantar aqui e vou prender novamente. Olha só o pulinho do gato. E por último, o quadradinho. E aí sim, você pode vir aqui com cola quente, que é mais rápido, né? Que é como se fosse o nozinho do nosso lacinho. Olha que graça, gente. São detalhezinhos que enriquecem a peça. Vamos montar? Vou virar. Vou pegar uma tesoura e vou fazer um cortezinho aqui, ó. Bem no meio. Com a própria tesoura, vou ajudar aqui, abrindo um espacinho para eu poder colocar o meu pescoço. Abri o espaço aqui, eu já venho com o meu corpinho. Vejo aqui se tá certinho. Não pode ficar muito pescoçuda, não pode ficar sem pescoço nenhum. Então, a gente tem que prestar atenção para deixar um pouquinho de pescoço. E agora eu venho aqui com a cola quente. Quem quiser fazer um pontinho, também pode, tá? Como eu tô achando que esse corpinho tá pequenininho, essa cabeça tá pequenininha, eu vou fazer com cola quente mesmo. Antes de secar, dou uma olhadinha se tá na posição correta e seguro até secar bem. Feito isso, vamos com cola de silicone líquida passar agora nesse cabelinho aqui que está solto e passamos também um pouquinho aqui, ó, no pescocinho. E dobro. Primeiro eu colo aqui no pescocinho, seguro bem e depois eu venho ajeitando nas laterais. Assim. E agora nós vamos colar os bracinhos com muito cuidado para que esse detalhezinho aqui esteja pro lado de dentro. Vou pôr um pinguinho de cola aqui na manga e um pouquinho de cola aqui nessa parte de baixo da manga também. Seguro bastante até secar bem e depois eu colo a outra mãozinha, o outro bracinho. E tá aqui, ó, a nossa Mamãe Noel. Olha que fofura, olha os detalhezinhos.
A outra. Espero que tenham gostado da aula.